Graça e paz, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Isso acontece. Louvado seja Deus pelo privilégio que nós temos de estarmos reunidos mais esta manhã para compartilharmos aqui. Eu agradeço a Deus a oportunidade de poder estar compartilhando a palavra do Senhor. E o tema que Deus colocou no meu coração para estar ministrando, esse assunto já vem há alguns dias no meu coração, é que Deus está no controle. Amém? Deus está no controle. Nada foge do controle do nosso Deus. Amém? Mas, e nós, muitas vezes, usamos essa expressão, né? Essa expressão acaba, na verdade, se tornando até um clichê, né? Às vezes, quando dizemos, Deus está no controle. O que passa na nossa mente? O que passa no nosso coração? Quais são as expectativas que envolve esta afirmação? E é sobre isso que eu gostaria que nós refletíssemos um pouco nesta manhã. Gostaria que nós olhássemos para a realidade da nossa vida e refletíssemos de uma forma sincera. Eu gostaria que você olhasse pelo momento que você está passando, ou que alguém muito próximo de você está passando, e que você refletisse isso de uma forma sincera nesta manhã. Eu não estou falando daquela reflexão intelectual que nós falamos muitas vezes da boca para fora. Algo como se fosse algo religioso, mas eu estou falando como algo que venha do coração. Algo que você realmente tenha convicção daquilo que você está falando. Eu estou falando daqueles momentos em que a resposta da oração não chega. Eu estou falando daqueles momentos que a dor aumenta. E você pergunta, onde está o meu Deus? É nesses momentos que eu gostaria que você refletisse comigo um pouco nesta manhã. Essa afirmação, Deus está no controle. O texto que eu vou estar compartilhando com os irmãos é um texto muito conhecido. Com certeza você já leu N vezes na palavra. Eu já ministrei sobre esse tema, sobre esse texto, mas o Senhor, como Ele sempre traz coisas novas, o Senhor ministrou de forma diferente no meu coração. Muitas vezes, nesse texto, nós ficamos focados no evento maior desse texto. Mas dessa vez o Senhor me mostrou e me levou a observar o processo. E é nesse processo que eu gostaria que nós estivéssemos refletindo. Eu te convido nesse momento a fazer uma oração comigo. Esta foi a minha oração por vocês nesta semana. Mas agora eu convido que façam essa oração comigo. E a oração é bem simples. Senhor, fale ao meu coração. Fale ao meu coração, Senhor. Fale ao meu coração, Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós saímos de uma reunião, de um culto, com a nossa mente cheia. Mas saímos com o nosso coração vazio. A minha oração é que a nossa mente e o nosso coração sejam tomados pelo Espírito Santo nesta manhã.
e que o Senhor nos leve ao pleno entendimento da sua palavra. O texto que nós vamos refletir nessa manhã está em João 11, e eu peço que você fique com a sua Bíblia aberta. Esse texto nós vamos ler, nós vamos compartilhá-lo, João 11, de 1 a 44. Mas eu não quero que você simplesmente leia o texto. Eu gostaria que nós pudéssemos refletir sobre esse texto, que nós pudéssemos observar o movimento desses textos. Esse texto, ele fala sobre um dos milagres mais importantes de Jesus, principalmente nessa trajetória do livro de João. É um milagre que antecede ali a crucificação. É um milagre que Jesus já havia efetuado um milagre semelhante, mas esse tem uma característica especial. Esse milagre, ele antecipa a morte do nosso Senhor. Esse milagre, ele foi um dos motivos que levaram os judeus a conspirarem para levar à morte de Jesus. E esse texto ele fala sobre a realidade da nossa vida. Pessoas como eu e você que caminham com Jesus. Pessoas que passam por aflições, pessoas que passam por sofrimento, esperando o agir de Deus. E nós vamos ver que no decorrer da história, eles experimentam a graça de Deus. Eles podem celebrar sobre o Deus no qual eles agem. Nós vamos fazer a leitura desse texto parcial, porque nós vamos acompanhar e vamos refletir sobre esse texto. Nós vamos ler conforme eu for passando, e por isso que eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta, porque eu não gostaria que você olhasse para esse texto e refletisse o que a palavra tem a falar. João, de 11 a 1 a 3, a palavra diz: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. O que nós observamos nesse ponto, na palavra? De cara, o texto, o autor bíblico, ele começa explicando que havia um homem chamado Lázaro. Lázaro significa Deus é o meu socorro. Outros colocam como Deus é o auxílio, aquele a quem Deus ajuda. Esse era o nome, o significado de nome de Lázaro. Só que o texto ele já começa com uma informação, com duas informações importantes para nós. Primeiro, que Lázaro estava doente. E segundo, que eles eram amados por Jesus. E o que nós vemos logo de cara nesse texto? Ele começa apresentando a realidade da nossa vida. A realidade que não uma realidade proposta por Deus. Não era esse o plano de Deus para a humanidade. Nós vimos que o plano de Deus era que o homem pudesse desfrutar da sua vida, desfrutar da criação em plena harmonia com o seu Criador. É interessante que quando nós olhamos a narrativa de Gênesis, e quando Deus termina a obra da criação, ele olha para o conjunto da sua obra e o que ele diz? Isto é
muito bom. Eu fico imaginando Deus, o Criador, olhando para aquele conjunto e ele falando: uau, isso é muito bom. Esse era o mundo que Deus havia criado. Mas na sequência da história vem a queda. E a queda, como nós cantamos, ela trouxe uma ruptura. O principal ação da queda foi a ruptura. A ruptura do homem com Deus, a ruptura do homem com o seu próximo, a ruptura do homem com a natureza e a ruptura do homem consigo mesmo. E desta ruptura, nós temos a realidade do mundo que nós vivemos hoje. E por causa dessa ruptura, nós temos as aflições. E uma das realidades que esse texto já coloca logo de cara é este ponto. E é nesse ponto que eu gostaria que você observasse. Eu gostaria que no decorrer do nosso estudo, você tentasse verificar, dentre desses diversos personagens que participam da história, qual que se assemelha ao seu momento. E esse texto ele começa logo de cara apresentando uma questão de aflição, uma questão de dor. Ele fala da enfermidade de Lázaro. E nós podemos entender pelo texto a aflição das irmãs de Lázaro, porque aquela enfermidade não era uma enfermidadezinha qualquer. Porque se fosse, elas não teriam mandado chamar a Jesus. Com certeza era algo sério. Com certeza essas mulheres estavam aflitas, como muitas vezes eu e você, diante das realidades que nos são impostas, nós ficamos aflitos. E esse texto, logo de cara, só nesse primeiro versículo, ele nos dá duas lições. Primeiro, que mesmo aqueles que amam a Deus passam por aflições. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas ele disse o quê? Tem de bom ânimo. Mas as aflições é uma realidade da vida. E nós vamos uma outra lição aqui, que é um privilégio que nós temos, daqueles que são amigos de Jesus, que é poder buscar o seu socorro, que é poder interceder a oração. Lázaro estava enfermo, não sabemos a sua enfermidade, mas podemos ver as suas irmãs intercedendo por ele. Seguindo o texto, a palavra diz de 4 a 6. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Observamos nesse texto que, mais uma vez, a palavra fala que Jesus amava esta família. Pelo nosso raciocínio, seria natural que Jesus respondesse de imediato. Na verdade, no versículo 6, nós observamos que a palavra diz: no entanto, ao ouvir isso, ao ouvir falar de Lázaro, ao ouvir falar que Lázaro estava doente, Jesus ficou ali mais 2 dias. Pelo nosso raciocínio, pelo nosso pensamento, se Deus me ama, Ele atende o meu clamor de imediato.
principalmente nesse mundo contemporâneo que nós estamos, que tudo é, né? Mas o texto mostra que Jesus aguardou mais 2 dias. E aí nós já vemos mais um ensinamento que esse texto nos mostra, que a agenda de Deus não é igual à nossa agenda. É interessante nós observarmos no texto também que Jesus, ele dá uma palavra de esperança. Essa enfermidade não acabará em morte. Jesus lança uma palavra de esperança. Da mesma forma que hoje, nós temos uma palavra de esperança. A palavra de Deus é esperança. O Evangelho é esperança. Nós temos esperança. Somos o povo da esperança. A palavra de esperança também já foi lançada a nós. Da mesma forma que a palavra foi lançada neste momento, quando Jesus fala que aquela enfermidade não é para a morte. Mas sempre a demora nos causa ansiedade. A demora nos causa desconforto. A demora nos faz refletir aonde está o nosso Deus. Depende da forma que nós fazemos a leitura desse texto. Esse texto fala que essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É como se podemos ter uma leitura errada, que a doença é para a glória de Deus. Não, não é a doença que é para a glória de Deus. A cura é para a glória de Deus. Vencer o mal é para a glória de Deus. Auxiliar aqueles que estão incapacitados, os que estão debilitados, isso é para a glória de Deus. Deus faz todas as coisas para a sua glória. Nós precisamos começar a ter esse entendimento. Isso é começar a entender o que significa Deus está no controle. Na sequência, nos versículos 7 a 16, o cenário muda um pouco. Jesus agora começa a trabalhar com os seus discípulos. Até aqui nós vimos o foco na família, mas na história entra os discípulos. E a palavra diz: depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu. Mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os discípulos pensaram que estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu, e é para o bem de vocês que estou contente por não terem estado lá, para que vocês creiam, mas agora vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrer com ele. Nesse texto, o foco de Jesus muda, do texto muda da família para os discípulos. E o que nós podemos aprender
com isso. O que o texto nos traz com relação aos discípulos nesse momento? Quais são as realidades que nós passamos, que os discípulos enfrentaram neste momento? Nós podemos ver ali medo, nós podemos ver ali insegurança, nós podemos ver os discípulos perplexos. O texto, quando Jesus anuncia que vai voltar para a Judeia, os discípulos advertem Jesus: mas mestre, há pouco os judeus queriam apedrejar-te. Quando nós olhamos o texto um pouco antes, nós vemos que Jesus estava em Jerusalém e os judeus estavam procurando apedrejá-lo em função da blasfêmia. Quando nós lemos apedrejar, simplesmente parece que, né? Eram umas pedrinhas. Não. Na mentalidade do judeu, com base no texto de Levíticos 24:16, aquele que blasfemasse deveria ser apedrejado, e apedrejado até a morte. Quando os discípulos fazem esse alerta para Jesus, eles estavam com isso na mente. Se nós voltarmos, vamos morrer. São inseguranças que nos trazem na vida. Quantas vezes nós passamos, mesmo estando do lado de Jesus, caminhando com Ele, quantas vezes passamos por insegurança? Mas Jesus tinha um objetivo naquele momento. Em todo esse trecho, nós vemos que Jesus, o objetivo dele era poder aumentar a fé dos discípulos. É que através dessa experiência diária com ele, a fé dos discípulos pudessem aumentar. E isso não é diferente nem hoje com a minha e nem com a sua vida. Todas as situações que o Senhor permite que nós passamos, Ele só tem um único objetivo: glorificar o nome do Pai e, através da nossa experiência, aumentar a nossa fé. Os discípulos passaram por essa aflição, mas Jesus, após eles questionarem sobre este medo, sobre esta insegurança, Jesus responde no versículo 9. Respondeu Jesus: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda à noite, tropeça, pois nele não há luz. Que luz que Jesus estava falando aqui? Aquele que não tropeça, fazendo referência ao dia. Quando nós lemos rápido o texto, nós podemos pensar que Jesus estava falando da luz natural. Mas não. Nós podemos ver isso que ele fala, pois nele não há luz. Se nós lembrarmos o texto de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a vida, a luz da vida. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: caminhe comigo. Venha ao meu lado. Se vocês caminharem comigo, vocês estarão seguros. O objetivo de Jesus era levar confiança aos seus discípulos. Da mesma forma que
Essa palavra serve para nós hoje também. Se nós caminharmos na luz, podemos andar seguro. Se nós caminharmos na luz, nós não vamos tropeçar. Se nós caminharmos na luz, não há motivo para termos medo, porque Ele é a luz desse mundo. Ele é a luz desse mundo. O contrário também é verdadeiro. Quando nós afastamos dele, nós começamos a andar nas trevas. Quando nós afastamos dele, estamos sujeitos a todos os ataques que o inimigo pode nos trazer. Muitas vezes, diante de uma situação como essa, eu fico imaginando os discípulos diante daquele quadro. Inicialmente com medo de voltar para a Judéia. Jesus havia falado que aquela enfermidade não era para a morte, ok? Todos lembram disso? Jesus, no versículo 11, chama Lázaro de amigo, e isso tem uma importância muito grande. Todas as vezes que nós vemos na palavra Deus se relacionando e chamando de amigo, é uma questão de intimidade. Ele fala isso para Abraão, ele faz isso com Lázaro. E eu tenho uma notícia que eu sei que vocês já sabem, mas ele fala isso para vocês também. Esse mesmo Deus nos chama de amigo. Somos seu amigo. Mas eu quero que vocês entendam a evolução do texto. Esse que Jesus menciona no versículo 11 como amigo, mais à frente ele declara: Lázaro morreu. Senhor, eu não estou entendendo mais nada. Imagina a cabeça dos discípulos. Ele falou que não ia morrer. Ele falou que aquela enfermidade não era para a morte. Ele chamou de amigo, falou que amava. Jesus fala: Lázaro morreu. Hoje para nós é fácil, porque nós sabemos o final da história. Mas os discípulos não sabiam. E com certeza, naquele momento, eles ficaram perplexos. Quantas vezes eu e você ficamos perplexos diante das situações? Quantas vezes? Deus está no controle. Amém? Eu vou correr um pouco aqui. Na sequência, nós vemos os textos de 19 a 28. Deixa eu ver só aqui se eu estou certo. Não, de 17 a 19. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Nesse momento nós vemos ali já o momento de luto, onde Jesus volta de novo para a família. O texto ele traz uma informação emblemática ali que Lázaro já estava morto há 4 dias. Muito provavelmente, quando saíram para avisar Jesus, Lázaro já tinha morrido no percurso. A Palestina, aquele local onde eles estavam, é um local muito quente. E é costume da época, e é costume eles enterrarem os mortos praticamente no mesmo dia, porque em função do calor, a decomposição ela é muito rápida. E aí nós vemos
o ambiente. O texto falando que as irmãs estavam em luto. Os judeus estavam ali reunidos e era costume, e pela proximidade de Jerusalém, muitos judeus estavam ali para confortá-las. Na verdade, o luto, ele era vivido por 30 dias naquela época. É interessante que ele tinha estágios. Os primeiros 3 dias eram intensos e assim ia. Mas aquelas que ouviram falar que Jesus a amava, estava de luto. Estavam passando por um momento de dor. E o texto fala que Jesus mandou chamar, que Marta ficou sabendo que Jesus estava chegando próximo da cidade. E a palavra diz: e quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: o seu irmão não vai morrer. O seu irmão vai ressuscitar, desculpa. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: Senhor, sim, eu creio. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Nesse momento nós vemos que Marta se aproxima de Jesus. Ela ouve que ele estava chegando próximo da cidade. E é interessante nós notarmos aqui que Marta era aquela que era, como nós lemos até no relato de Lucas, aquela ativa. Marta, ela aquela prática, franca. João retrata Marta aqui como uma mulher, como um exemplo de fé. Ela se aproxima de Jesus, buscando o Mestre, com as suas dores, com as suas lutas internas, mas era uma mulher firme, era uma mulher que estava ali, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Que apesar do seu sofrimento, apesar da sua dor, ele era o Messias. E aqui, eu gostaria que nós observássemos a ação de Deus com 2 personalidades diferentes. Como que Deus reagiu em função da luta de Marta? Jesus reagiu através da sua palavra. Jesus se manifesta a ela através da própria palavra. Ele se revela a ela como o eu sou. Isso para o judeu tem uma implicação muito grande. Porque quem se revelou como eu sou? O Senhor, Deus se revelou como eu sou. Eu sou o que sou. E Jesus se revela como eu sou. Nesse texto, ele se revela como eu sou a ressurreição e a vida. Mas ele já havia se revelado de outras formas. Eu sou o caminho,
Eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou a luz desse mundo. Eu sou o eu sou. Para Marta, uma palavra era o suficiente para o seu conforto. Mas vamos analisar Maria. O texto diz: e depois disso foi para casa chamar Maria e disse à parte: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando-a em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro ali chorar. Quando chegou ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver Marta chorando e os discípulos que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vê e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Nós vemos no relato aqui que Maria era aquela mais introspectiva, contemplativa. Ela tinha a sua forma de ser, a sua forma de se expressar. Maria é aquela que se colocou aos pés de Jesus e enxugou os seus cabelos com perfume. E qual que foi a resposta de Jesus para Maria nesse texto? Qual foi a argumentação que Jesus deu para Maria em função da sua dor? Jesus chorou. Jesus chorou. Jesus se colocou na condição de entender o sofrimento humano, entender a dor que o homem passa. Jesus se colocou naquela condição de compaixão, de amor, de se colocasse no lugar do próximo. E foi desta forma que Jesus confortou Maria. Às vezes nós também queremos confortar as pessoas com palavras. E existe um momento certo de confortarmos com palavras, como Jesus fez com Marta. Mas às vezes o que as pessoas precisam é que nós sentimos a sua dor, que nós estamos com elas, que nós venhamos a chorar a dor que ela está sentindo. E Deus, Jesus, nesse trecho, ele se demonstra como aquele Deus que conhece as nossas necessidades, aquele Deus que conhece a nossa dor e aquele Deus que nos conhece, e aquele Deus que age não de forma mecânica, mas ele age na individualidade. Ele age em cima da sua e da minha dor. Esse mesmo Deus está agindo hoje. Eu não sei qual é a sua luta, eu não sei qual é a sua aflição, mas saiba que o mesmo Deus que estava agindo, que agiu nesse momento da história, que agiu através daqueles que ele amava, é o Deus que está agindo hoje. As situações, muitas vezes, elas não são do nosso fácil entendimento. Mas Deus continua no controle de toda a situação.
O texto mostra no versículo 39 a 44 que Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e disse: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ela já cheira mal, pois já fazem 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei eu? Se você cresce, viria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouves. E eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirai as faixas dele e deixem-o ir. Amém? Nós vemos aqui que qual foi a ação de Lázaro durante toda a narrativa? Nenhuma. Qual foi a ação na vida de Lázaro na narrativa? Um milagre. Isso é um aprendizado muito grande para nós, meus irmãos. Nisso nós podemos entender o poder da intercessão, o poder da oração. Deus operou um milagre, mas lá na frente as suas irmãs intercederam por ele. A ação de Deus aqui na vida de Lázaro, Deus agiu em cima da sua necessidade. Qual que era a necessidade dele? Um milagre. Deus age conforme as nossas necessidades. Deus age no momento certo para a glória do nome dele. Hoje nós conhecemos toda a história. Quando nós lemos, a narrativa fica mais fácil. Mas quando nós passamos por parte a parte dessa história, e quando nós nos colocamos como experiência na vida de cada um desses personagens, nós podemos entender o que significa dizer: Deus está no controle. Concluindo, vemos na narrativa bíblica que, apesar de passarmos por diversas situações, Deus estava no controle de toda a situação. Isso não significa que todas as coisas saíram conforme as expectativas. Não. Os discípulos tinham expectativas, Marta tinha expectativa no início, Marta tinha expectativa no final. Marta desacreditou, porque ela olhou a situação, ela olhou a realidade. Já fazem 4 dias, isso cheira mal, não há esperança. Mas Deus tem os seus planos. E se nós cremos no Deus a qual nós professamos, nós temos que ter fé. E 2 coisas que esse texto, e isso eu gostaria que nós levássemos, que são os focos principais que esse texto nos induz. Uma é nos incentivar a andarmos na luz, andarmos com Ele. E a outra é ter fé, é crer que Ele é a ressurreição e a vida, é crer que aqueles que estão nele, que mesmo pereça, já tem garantido a vida eterna, é crer que através da sua palavra, se nós crêssemos, Ele pode fazer milagres.
Ele pode transformar situações, independente da situação em que nós estamos vivendo. Ele é o nosso Deus. Ele é poderoso. Não olhe para a sua situação, olhe para o seu Deus. Simplesmente creia. E quando você falar, Deus está no controle, saiba que os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Quando nós falamos que Deus está no controle, nós falamos, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra e como no céu. Não é a minha vontade, porque a nossa vontade, muitas vezes, ela não é a vontade de Deus. Deus tem um propósito, Deus tem um propósito com todas as coisas. E Ele age de todas as formas para glorificar o teu nome. Nós vemos que no final dessa história, Lázaro foi ressuscitado. Nós vemos que no final dessa história, muitos incrédulos, muitos judeus foram alcançados pelo poder de Deus. Mas para essa história chegar no fim, houve um preço. Houve sofrimento, houve dor, houve lágrimas. Mas o nome de Deus foi glorificado. Da mesma forma é na minha e na sua vida. Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, uma coisa nós podemos ter certeza: Deus tem sempre o melhor. Deus há de glorificar o seu nome, independente da situação em que nós estamos vivendo. Deus está no controle. Deus está no controle. Você pode falar isso? Você entende o que significa hoje dizer Deus está no controle? Pai amado, louvado seja o teu santo nome. Eu quero te glorificar e agradecer pela tua palavra, Senhor. Tua palavra que nos orienta, que nos conduz, que nos fortalece, que nos anima, que nos exorta, Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Senhor, eu peço que nesta manhã o Senhor, através do teu Espírito Santo, ó Deus, continue enchendo o nosso coração de esperança, de fé, de alegria, de gozo na tua presença, Senhor. Porque nós reconhecemos que nós dependemos de ti. Nós reconhecemos que nós precisamos caminhar contigo. E nós pedimos, ó Deus, em função da nossa debilidade, muitas vezes aumenta a nossa fé, Senhor, para que nós possamos ver e crer que o Senhor é Deus e continua reinando e soberano sobre todas as coisas. Por isso nós te agradecemos. No nome de Jesus, Senhor.